conseguir também fazer o meu trabalho bem feito, eu precisaria pensar além de chegar, sentar na minha cadeira e fazer um atendimento. A gente tem margem de negociação quando a gente está negociando produto. Eu não estou negociando produto, eu estou negociando serviço. E o meu serviço é um serviço de valor. Você está tentando dar preço pro meu valor. Se eu não der o meu valor, ninguém vai dar esse valor pra mim. É importante você ter essa consciência, assim, que você perde o controle, porque nem sempre as coisas vão sair do jeito que você espera e o filho te mostra isso todos os dias. Antes de você começar o episódio, dá uma olhada nisso aqui. Tudo isso que o pessoal vai compartilhar com vocês, esses empreendedores maravilhosos, eles vão passar insights. Você precisa anotar tudo que você está aprendendo e, claro, colocar em prática. Agora, você quer ter um guia de empreendedorismo para já dar esse próximo passo? Tá aqui, ó. O livro Eu Empreendedor tem um compilado com os 5 Cs para você continuar trabalhando firme, continuar trabalhando bastante, mas dessa vez com muito mais resultado. Fica agora com o nosso episódio e aproveita o nosso convidado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Eu Empreendedor. Aqui você ouve sobre empreendedorismo, sobre liderança, sobre gestão financeira. Eu falo muito dos 5 Cs, né? Que é coração, cliente, caixa, cadência e cultura, que a gente tem aqui no nosso livro Eu Empreendedor. Se você quer dar um próximo passo na sua empresa, tentar mudar o jeito que você está empreendendo hoje para algo que pode te levar para um próximo patamar, vou falar, eu acho que aqui tem bastante coisa legal para você estar se aprofundando e estar dando esse próximo passo. Hoje eu trouxe uma empreendedora que para mim e para minha família tem muito significado, porque foi ela que fez o nascimento da nossa filha, né? Marcinha, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito esse convite, poder estar compartilhando. Eu acredito não, eu tenho certeza, você é a primeira médica que a gente traz no nosso podcast que empreende na área de atendimento clínico, de saúde, né? E eu acredito que todo o nosso público aqui vai estar muito interessado em como, né, funciona a gestão, como que funciona uma liderança, como que funciona a aproximação com pacientes, né, de uma clínica como a sua. Passo para você poder se apresentar, falar um pouco da clínica também e o que aconteceu, né? Como é que foi esse processo, né? Qual foi a ideia? Léo, é um prazer, assim, ter sido convidada para esse episódio, porque empreender, principalmente na área da medicina, é uma coisa, assim, que poucos médicos têm acesso a isso e, às vezes, assim, fica só no campo do imaginário. Mas eu primeiro gostaria, assim, de mandar um beijo para suas meninas, a Najma e a Agatha. Elas são lindas, maravilhosas, foi uma honra ter assistido eles. É um casal muito querido, uma família muito especial. E assim, para mim foi muito importante entender que para eu conseguir também fazer o meu trabalho bem feito, eu precisaria pensar além de chegar, sentar na minha cadeira e fazer um atendimento. Eu lembro que quando eu terminei minha residência, eu imaginava que a jornada do herói de todo médico, e assim como todo médico imagina, formou na faculdade, senta na cadeira ou no plantão, começa a atender e talvez em algum momento alguém vai te ver, vai valorizar o seu trabalho, talvez você vai entrar para uma equipe e a vida vai seguir dessa forma. E aí, o que me ajudou muito a ter um pensamento bem diferente disso foi o Igor, meu marido. Porque ele não é da área médica, então ele conseguiu trazer essa visão que ele da jornada mesmo dele profissional no setor corporativo e que nós médicos ou pessoas da área da saúde não têm acesso a isso. Na nossa formação médica não existe aula de administração, de gestão. Então a gente, praticamente assim, a gente não sabe, resumindo, não sabe ganhar dinheiro. Não sabe construir, né, assim, o nosso trabalho. E aí, ele me falou uma coisa que me mexeu muito, porque na ocasião eu trabalhava em 5 cidades diferentes, trabalhava em clínicas para outras pessoas. E aí ele falou assim, você não vai conseguir fazer o dinheiro que você quer, fazer o que você busca, né, financeiramente, fazendo esse tipo de atendimento. Assim, e o médico tem essa mania de, por exemplo, constrói como é que se fala, um padrão e vive em cima desse padrão. E aí, por exemplo, a moeda vira plantão. Eu quero comprar um celular, isso me custa X plantões. Eu quero fazer uma viagem, X plantões. Então, você vive no agora, você não consegue fazer um planejamento, você não tem estratégia.
E aí, em cima disso, assim, eu acho que várias outras empresas, ou até mesmo os hospitais, acabam se aproveitando do médico, né? Assim, nessa questão financeira. É lógico que, em questão financeira, é um profissional que ganha muito bem, é uma pessoa, né? Geralmente, os médicos, a gente já começa recebendo muito mais do que outras profissões, mas, em contrapartida, a gente não sabe dar um passo a mais frente àquele valor que você recebe. E aí, na ocasião, ele me provocou quanto a isso. E o meu maternar, e é legal, né, trazer isso um pouco, assim, uma outra visão para vocês, assim, é que a maternidade me fez ainda ver ainda para além disso. Quando eu voltei da licença maternidade, porque até então isso estava no meu campo das ideias, né? Tipo assim, então o que será que eu posso fazer para fazer diferente, para não continuar trabalhando? Eu trabalhava 110 horas semanais. Era um ritmo. Semanais. Então era um ritmo de trabalho desenfreado que eu não tinha nem tempo para pensar em produzir alguma coisa legal, né? E tem aquela famosa frase assim, a necessidade de produzir aliena a vontade de criar, né? O prazer de criar. Porque você não tem tempo, você não consegue ver estratégias em cima disso. E aí, eu tive minha filhinha então, entrei na licença maternidade, e quando eu decidi voltar a trabalhar, eu não imaginava que na verdade, eu não queria voltar pro cenário anterior. Eu falei, gente, eu não vou fazer isso aqui mais, assim, a minha família é muito mais importante, minha filha é muito mais importante, então, assim, essa maternidade, ela forçou ainda mais eu dar esse passo no sentido de buscar algo mais concreto, um futuro mais certo, talvez, e conseguir pensar de maneira estratégica, porque assim, entre sair de casa e ficar com minha família, eu prefiro 1000 vezes ficar com minha família, né? Sim. E aí, foi nesse terreno, assim, fértil, que foi meu puerpério, me veio o plano, e isso eu falo muito para as puérperas, assim, quando elas chegam na consulta de pós-parto, eu costumo falar assim, quando você voltar de licença maternidade, aquele projeto que tá lá debaixo da gaveta, lá dentro da gaveta, ele vai vir à tona, porque esse é um momento que você passa a refletir sobre você mesmo, assim, sobre onde você quer chegar, o que você deseja, qual é o seu sonho. E aí, nessa época, eu rememorei, assim, o que era o meu sonho, assim, desde sempre, né? Quando eu fechei meus olhos lá na faculdade, imaginava como seria o meu trabalho, eu imaginaria eu chegando na minha clínica, as pacientes gestantes me aguardando na recepção, e esse era o meu sonho. E aí, sentada com o Igor, conversando, eu lembro exatamente, foi no nosso aniversário de casamento, eu tava falando justamente isso, que eu não tava querendo voltar pro regime de trabalho que eu já estava imersa e que eu queria fazer algo diferente. E aí ele falou assim, e abre um parênteses, quando eu terminei a residência, eu queria muito trabalhar com assistência de parto, trabalhar assim dentro do que eu acredito, numa relação 1 para 1, num tempo de consulta generoso. E aí, eu falei com ele que eu queria muito poder fazer isso, só que eu não sabia como que eu faria. Por quê? Lá na jornada do herói, né, do médico, como eu te disse, é aquela coisa de você trabalhar tantos anos, depois você ser reconhecido por alguém. E aí eu falei com ele, nossa, eu tô há X tempo já trabalhando e eu não entrei para nenhuma equipe de parto que já existia na cidade. Aí ele falou assim, mas o que te impede de você montar a sua equipe? Aquela foi uma pergunta, assim, chave pra mim, porque eu falei assim, gente, realmente, por que eu tô esperando um dia ser convidada pra uma equipe, sendo que eu mesma posso montar minha equipe? O que me impede de montar minha equipe? E aí, nesse mesmo dia veio o nome, que na ocasião era Rede Florear, e aí a gente, jantando, Aí ele, não, vamos pensar no conceito de rede, porque rede é uma coisa ampla, se a gente quiser montar... Aí ele já com a visão do empreendedor, né? Se a gente quiser montar alguma série, alguma filial em outra cidade. Eu falei assim, não, boa ideia, então vamos começar com o nome rede, que aqui em BH tinha muitos nomes de institutos, eu falei, eu não queria repetir esse nome. E aí eu comecei a ver, assim, na frente, assim, no restaurante que a gente tava, umas tulipas, eu sou apaixonada por flor. E aí eu falei assim, flores, florear, Rede Florear. E eu falei, nossa, o nome é maravilhoso, nossa, excelente e tal. E aí, assim que eu cheguei do jantar, isso já era tarde da noite, eu já mandei mensagem pra doula, pra enfermeira, pra 2 colegas obstetras. Falei, gente, eu tô pensando em montar uma equipe, vocês querem entrar? O que vocês acham disso? E aí elas, não, Marcinha, eu topo, com toda certeza. E isso foi em novembro de 2020. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, foi construindo assim, de maneira bem primitiva, porque eu não tinha muito insumos técnicos para poder montar uma estrutura de uma empresa, e montar direito os processos, né, adequados. E aí, em janeiro de 2021,
2021 a gente inaugurou a equipe, mas como você mesmo diz, assim, tem os cursos são importantes, mas às vezes na vivência, no tete-a-tete, conversando com outras pessoas que você se dá conta do que você pode fazer, você pega dica aqui e lá, né? Total. Então quer dizer que na faculdade, quando você fez a faculdade, e toda a residência, enfim, todo esse processo, a parte de empreendedorismo simplesmente, assim, se não teve ou é muito pouco? Não existiu mesmo, não existiu nem muito pouco, assim, eu não sei como estão os cursos hoje, né, de medicina, talvez as faculdades particulares, talvez já tenha esse tipo de visão, mas assim, na minha ocasião, quando eu estudei, eu fiz Federal de São João del Rei, não tive nenhuma cadeira sobre administração, empreendedorismo, como, por exemplo, a enfermagem tem. A enfermagem tem cadeiras de gestão, porque elas trabalham com gestão hospitalar, coisa que o médico não tem. A única coisa que a gente aprende é diagnosticar condições, tratar essas condições e só. Então, assim, a gente não aprende nem para que lado você vai, qual que é o melhor caminho a seguir. Tem que se virar. A Najma, ela é psicóloga. E eu me recordo também que na faculdade de psicologia, quando ela tava cursando, também, assim, a parte de empreendedorismo era zero. Eu não me recordo de eu ter conversado com ela alguma coisa sobre isso por conta da faculdade. Mas fora isso, né, também a gente sempre discutiu, sempre conversou, sempre pensou em como que ela poderia atender e como que poderia fazer alguma coisa bacana. E é muito interessante, porque, como você falou, a jornada do médico é aquela, de alguém na área da saúde, eu vou lá, eu vou estudar, vou fazer bastante, e isso daí eu trago até para psicologia, e quando eu estava com a Najma, conversando sobre isso, que o que é pregado dentro da universidade, vamos falar de psicologia, é que você tem que fazer uma carteira, então você vai trabalhar, sei lá, 10 anos atendendo cliente, você começa cobrando nada quase, ou fazendo atendimentos sociais. Tudo bem, eu acho que tem ali o seu momento, né? Tem os seus objetivos, mas começa com esse atendimento e daí depois de, sei lá, 5, 6, 10 anos você faz uma carteira para daí sim aquela pessoa que já tem 20 anos começa daí sim a se valorizar no sentido de que ela vai agora cobrar outros valores, né? Vai fazer outro tipo de receita. Eu olhei para a Najma, falei para ela, olha, entendo, mas isso não faz o menor sentido. Porque não interessa o tempo que você tem de experiência, é importante. Sim. Mas se você gera valor, é isso que importa. Uma marca, né, um produto, vamos lá, um produto que saiu ontem, mas, sei lá, vou falar qualquer coisa aqui. O energético, que seja. O energético que saiu ontem, se ele tem um posicionamento correto e ele gera valor, ele realmente traz energia para quem está comprando, não interessa se faz um ano a marca ou 15 anos a marca. Exato. Ele vai ser cobrado por aquele valor. Então, seja essa energia. Então, cara, você quer alguma coisa, né, que você seja bem recompensado, gere valor pro teu cliente. Né? Então, se você consegue fazer isso e demonstrar isso também, ali vai pra frente. E mais do que isso, você ter consciência do seu próprio valor, que eu acho que uma das condições assim, que mais impede um profissional de reconhecer o seu valor e progredir na sua profissão é justamente não ter esse entendimento, assim. E é normalizado, né, na prestação de serviço no Brasil, essa coisa do não cobrar, do fazer mais barato. No Brasil, as pessoas valorizam muito mais produto do que serviço. Total. Então, assim, a gente cresce ouvindo isso, a gente cresce nessa atmosfera. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de cobrar. Pra você ter uma ideia, assim, quando eu comecei, quando eu decidi abrir o consultório e fazer do jeito que eu sonhava, quem me ajudou muito também foi o Igor, porque ele fazia o meio de campo, né? Empresas familiares pequenas são assim, né? A família inteira participa. E ele fazia os agendamentos da paciente, ele era minha secretária Flora, e era ele que ficava responsável por essa questão financeira. É isso aí. Porque eu tinha muita vergonha, e assim, e no meu entendimento também, talvez a gente fique um pouco acuado, porque também a outra parte, a que tá contratando, ela se sente no direito de pechinchar aquele valor, de questionar, né, o seu próprio valor. Então, assim, eu lembro de uma situação assim, que foi muito desagradável, de um casal que eu estava acompanhando e eu já tinha mandado a minha proposta, eu mandava fora do contexto de consulta porque eu não me sentia à vontade falando de valores, assim, né, dentro de consultório. E aí eu lembro que ela já tinha assinado o contrato, a gente já tinha acertado o valor, e aí ela trouxe o marido para poder fazer o pagamento nessa consulta. E aí o marido dela, assim, um perfil assim, muito arrogante e tudo, ele virou para mim e falou assim, esse valor aqui? Eu falei assim, não, é esse valor.
que você acha que dá pra fazer aqui em cima desse valor, assim? E com uma linguagem corporal também muito pejorativa e tudo mais. Eu falei, olha, esse valor é esse valor mesmo, assim, não tem desconto. É isso, é o que é. É o que é. E aí ele virou pra mim e falou assim, deixa eu te dar uma dica. Eu, se eu fosse você, eu aumentava um pouquinho esse seu valor para você ter margem de negociação. Aí eu falei assim, a gente tem margem de negociação quando a gente está negociando produto. Eu não estou negociando produto, eu estou negociando serviço. E o meu serviço é um serviço de valor. Você está tentando dar preço pro meu valor. E aí, assim, aquela torta de climão, todos todos comeram. Mas assim, não teve o que fazer, sabe assim? E aí, mas aquele momento foi um momento muito crucial para eu entender assim, olha, se eu não der o meu valor, ninguém vai dar esse valor para mim. Então, essa construção do valor, ela também perpassa pelo seu entendimento de valor individual. Ainda mais que você bem trouxe, Marcinha, a prestação de serviço, né, que você e a rede fazem é uma prestação de serviço da área da saúde, né? Então, se prestação de serviço já é um negócio, pô, você tá precificando o meu serviço, você não tá fazendo instalação de uma, sei lá, de uma cortina. Né? É muito diferente, né? São vidas, né? São vidas, é outra coisa que a gente tá falando. Mas as pessoas colocam em pé de igualdade. Como é que você vai... Pois é. Então, a técnica que você utilizou para conseguir, né, até para quem está nos ouvindo aqui, é da área da saúde, ou tem alguma dificuldade nessa parte de precificação, de cobrar e ofertar uma proposta, a saída que você encontrou, o formato, né, para você conseguir dar esse próximo passo foi tentar encontrar ou ter alguém que pudesse ajudar nesse processo, né, seja um familiar, como você disse, ou talvez outra pessoa, ou como você falou, fora da prestação de serviço, né, então você falou fora do entorno da clínica ali, do atendimento, então, você conversa sobre isso fora, que daí você também afasta um pouquinho e consegue gerir um pouco mais, gerir um pouco melhor. Exato. Muito legal, muito bom. E aí, assim, você trouxe, né, que a gente vai construindo esse trabalho mesmo, né, dentro do empreendedorismo, e a gente vai aprendendo também na vivência. E eu lembro também de um fato, assim, que me marcou muito, e é o tal, né, da gente conversar, por isso que essas conversas, elas são tão importantes, de uma grande amiga nossa, que na verdade ela é casada com o primo do Igor, e ela é prestadora de serviços, ela é empreendedora, e em conversa com ela eu tava assim, Jana, eu não sei quanto que eu cobro na minha consulta, eu tava pensando em fazer um preço, assim, um valor, assim, mais barato, assim, para as pacientes poderem conhecer meu trabalho, irem, né, no consultório. Ela falou assim, Marcinha, eu jamais marcaria consulta com médico particular se o valor dessa consulta fosse esse. Então, olha isso. Interessante. Ela falou assim, você tem que valorizar também o seu trabalho. Então, você tem que cobrar pelo menos X. E aí, aquilo pra mim foi tão importante, porque também foi um grande passo que eu dei profissional. Sim. É contra-intuitivo, né? Contra-intuitivo. É contra-intuitivo. Porque você pensa e fala assim, puxa, eu não vou... Né, eu preciso começar de uma outra forma, eu preciso tentar trazer mais clientes. Mas quando a gente coloca um preço, né, que não é atrativo dessa forma, parece que a gente expulsa. Né? Ou traz as pessoas que não são adequadas para a prestação de serviço que você vai colocar. Exato. Né? E uma coisa que a gente tem que pensar também é na evolução profissional nesse sentido. Assim, por exemplo, se o seu objetivo é cobrar um valor X e você está querendo cobrar metade desse valor ou muito menos do que isso, você tem que pensar que se você quer chegar até esse valor, esse seu paciente ele não vai conseguir te acompanhar, infelizmente. Então, você está setorizando, você está indo para um setor em que você não vai conseguir crescer, né, dentro daquela atmosfera de pessoas. Então, se você quer subir seu ticket, você tem que pensar que talvez você vai perder esse paciente ou já construir um ticket já pensando no público que você quer chegar. Perfeito. E aí, eu também, foi outra coisa que a gente já aprende vivendo, fui aprendendo a duras penas. Então, eu iniciei atendendo convênios, depois eu comecei atendendo um valor um pouco menor de consulta, fui aumentando aos poucos, mas eu fui perdendo muitas pacientes nesse intercurso. E o que me dói muito, porque algumas já engravidaram de novo, me procuraram, e elas falaram, Marcinha, infelizmente, eu não vou conseguir te acompanhar, infelizmente a nossa situação tá dessa forma. Para algumas eu consegui chegar num valor que funcionasse para os dois lados, mas para outras não funcionou. E outra coisa muito séria também que eu peguei, considerando um valor muito abaixo, que além de você pegar uma pessoa que não tem condição, e é muito bom, né? Que bom que o atendimento chegue a essas pessoas, mas em contrapartida eu peguei pessoas que eram mesquinhas e não queriam, e estavam pechinchando o valor. Então, elas me procuravam não pelo meu atendimento, mas porque o meu valor era mais barato.
Isso é ruim, porque são pessoas assim que geralmente não valorizam serviço nenhum, né? E nesse intercurso de tempo eu presenciei, né? Assim, acompanhei casais dessa forma, vivências desse jeito, e aí eu precisei também definir os meus valores dentro disso, né? Quem que são as pessoas, para quem que eu quero chegar, qual que é o tipo de público que eu quero receber no meu consultório. E assim, não é pecado nenhum a gente parar para pensar nisso. A gente tem que pensar qual setor que você quer atender, para qual setor você quer fazer o seu trabalho. Sim, quando você se propõe a prestar um serviço que ele vai ter uma determinada qualidade, independente de qual é a qualidade, mas quando você determina que vai ter determinada qualidade, você tem que, queira ou não, você tem que acabar respeitando isso. Porque senão você acaba não atendendo a pessoa com a expectativa que ela tinha, e se você faz isso, você não recebe indicação, você é mal falado, você pode ter problemas, enfim, de prestação de serviço, e uma série de fornecedores também, né, de parceiros, né, da mesma forma. E se você entrega muito além, eu sempre digo, né, a gente tem que fazer sempre um pouquinho além do solicitado para os clientes. Isso é legal porque gera recomendação e é um serviço, né, além. Agora, se você entrega muito além e você não cobra adequadamente, cedo ou tarde a conta não fecha. Então, cedo ou tarde a planilha lá de fluxo de caixa, ela vai trazer problemas e você não vai sustentar a empresa. Então, é muito tênue isso, né? Mas tem que conseguir se adequar. O pessoal fala que tem que encontrar o nicho, né? O perfil. Exato. E respeitar isso, como você disse. E aí foi também legal nesse sentido, porque eu tinha essa meta, esse sonho, né? De montar uma clínica, mas eu sabia que eu não poderia dar esse passo tão grande considerando o público que eu tinha e o valor que eu cobrava. Então eu fui andando assim, dando um passinho de cada vez. Então assim, eu comecei dividindo um consultório com 2 outras colegas, num cowork médico. Depois disso eu fui progredindo para um consultório só meu e a gente fazendo conta, né, fluxo de caixa. Quando eu comecei, né, quando eu montei o consultório, eu não tinha um valor de investimento inicial. Então assim, o que eu circulava no caixa era o que eu usava para poder investir e para poder me pagar. Então eu comecei com um custo fixo mais baixo, que era compatível com a minha realidade da época, e aos poucos que eu fui melhorando meu caixa, melhorando o fluxo, tendo mais projeção, tendo, né, aquele fluxo maior de pacientes, eu consegui dar passos um pouco maiores, assim. E aí, ano passado, eu cheguei num momento em que eu fiquei um pouco estagnada no sentido de eu não sabia para onde eu iria a mais. Porque nesse intercurso eu não tive boas experiências com a sociedade, e nisso a gente tem que pensar também, né, assim, no empreendedorismo. Infelizmente, assim, tem algumas sociedades que elas prejudicam mais do que contribuem para o crescimento. E aí, isso me estagnou um pouco, mas eu cheguei num momento que eu falei, eu prefiro não crescer mais, ficar aqui fazendo o meu trabalho, eu vou personalizar ele cada vez mais, mas eu não quero ter que ter problema de ter sociedade com outros médicos e tudo mais. E aí, eu já tava estagnado, mas eu tava com aquela coisinha assim, não, gente, mas pra onde que eu vou, né? A gente fica com aquele comichão, né, de querer fazer outra coisa, eu não sabia pra onde que eu iria. Empreendedor é assim. Os empreendedores sempre tem alguma coisinha ali que tá incomodando. Cedo ou tarde vai acontecer. Exatamente. E aí, em abril do ano passado, a Carol, que é uma das minhas sócias, e é uma mulher, uma profissional que eu admiro muito, que ela foi minha preceptora na residência. Ela era uma das heróis que eu vi, né, progredindo na obstetrícia, no ofício da obstetrícia. Ela me mandou uma mensagem, Marcinha, tá tudo bem? Tô precisando falar com você. Eu pensei, deve ser para poder ver alguma paciente, para poder avaliar algum quadro na maternidade. E aí eu tava entrando no Uber, e aí ela falou assim, olha, e hoje assim, ela é uma das maiores, se não a maior obstetra de Belo Horizonte. Ela falou assim, olha, eu e a Marina e a Ana, a gente tá pensando em montar uma clínica e a gente pensou em você pra poder montar com a gente. E aí, gente, eu fiquei tão assim... Eu não sei nem explicar meu sentimento na hora, Léo, que eu não consegui entrar no Uber. Assim, eu falei, moço, pode ir embora. Eu vou cancelar aqui mesmo, não tem problema, eu pago a multa. Eu fui indo embora a pé pra minha casa, eu moro assim, a 20 minutos do trabalho. Só? E ela falando no telefone, e eu assim, não conseguindo pensar em nada, mas só pensando nesse convite. E o que foi muito legal também de viver isso, foi porque eu tive essa coragem de dar esse passo, fazer o meu trabalho, né, o time do eu sozinho lá, né, montando meu consultório sozinho, sem ter apadrinhamento nenhum. Eu cheguei num ponto em que eu consegui ser vista como uma sócia, sabe? E talvez se eu tivesse entrado numa equipe logo depois da residência, talvez eu estaria às sombras de um profissional até hoje. E sem conseguir ver para além
dos meus sonhos, da minha realidade. Então foi muito legal também eu ter percorrido esse caminho, que não foi fácil, foi árduo, mas assim, me contribuiu muito para eu poder montar a empresa que eu montei com as meninas. Genial. Isso que você falou, Marcinha, nossa, isso não tem nem valor, de verdade, isso que você acabou de compartilhar. Por quê? Olha só o que aconteceu. Às vezes, uma jornada que levaria para você cerca de 7, 10 anos, talvez até mais, para daí sim você dar esse próximo passo, né? Você teve a iniciativa, teve a coragem, teve os insights, teve, né, eu imagino que sacrificou muita coisa para que você, ao invés de fazer uma jornada de 10, 15 anos, você falasse, não, eu quero começar essa jornada agora. Eu quero começar a fazer essa jornada agora. Então, às vezes, quem está aqui também nos ouvindo, às vezes está pensando, puxa, não, mas eu preciso... Cara, eu preciso de mais experiência. Eu preciso de mais experiência. Eu preciso de mais experiência. O meu pai, ele falava muito isso. Ele falava, Léo, você precisa de experiência. Hoje eu entendo. Eu entendo a intenção e o que ele queria dizer, né? Você precisa de mais experiência, precisa de mais experiência. Eu falei, pai, eu não quero experiência. Eu quero fazer dar certo. Quero logo. Quero isso. E esse é o comichão, né? Esse é e o fazer dar certo também, se insistir no empreendedorismo, também se dedicar a isso, assim, também construir conhecimento. Então, assim, é uma forma diferente de construir o seu trabalho. Total. Então, assim, é uma forma também de construção. Durante a faculdade, teve um orientador, um professor e depois um orientador meu, que ele... olha só o que rolou, bem, em 30 segundos, bem rapidinho. Durante a faculdade, que eu fiz na área de tecnologia, lá no primeiro ano ainda, teve uma oportunidade dos alunos poderem abrir uma empresa, quem quisesse, podia apresentar um projeto, abrir uma empresa, e é isso, né, e vida que segue, maravilha. Da minha turma, apenas eu apresentei um projeto. E aí eu apresentei o projeto, era uma incubadora da universidade lá, enfim, e as outras pessoas, outras equipes que estavam apresentando, né, que queriam começar isso, eram equipes de, último ano, eu tava no primeiro, eram equipes de último ano e por aí vai, né, beleza. Aí eu apresentei o meu projeto, com a cara e com a coragem mesmo, assim, eu me recordo, a apresentação, o coordenador, o Leandro, ele é fantástico, o Leandro, ele passou, eu juro, ele entrou na sala, ele só colocou a cabeça pra dentro na sala assim, e falou... Pro primeiro ano. Ele falou, pessoal, vai ter uma participação, você vai ter que fazer um pitch da sua empresa e pode ser selecionado, beleza, valeu, tchau, vamos, né, e fui embora. Beleza, assim, pro primeiro ano, talvez não saia nada dali, né? Sim. E beleza, e aí eu fui lá e apresentei. Bom, dizendo o seguinte, que teve um orientador, né, o pessoal foi lá, fez um comitê para avaliar se as empresas, quem que poderia entrar na incubadora e ter os incentivos que lá tinham, e aí o pessoal tava na dúvida se eles aprovavam o meu projeto ou não, porque eles falaram assim, cara, não é melhor o Léo ter experiência, né, ir lá e primeiro trabalhar e fazer as coisas num outro lugar ou aqui na universidade, sei lá, para daí depois ele abrir uma empresa? Esse orientador, ele falou assim, cara, claro que não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra, claro que não. Ele vai ter experiência, sei lá, pagando imposto errado. Ele vai ter experiência contratando a pessoa e tendo que fazer um desligamento. Ele vai ter experiência na hora que o fornecedor ou, enfim, lá o cliente dele pegar e não pagar ele e ele tem um furo no caixa. É aí que ele vai ter experiência. E não fazendo outra coisa, né? Então, assim, eu entendo as intenções, mas, cara, essa foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Né? Que ao invés de fazer essa jornada, né, as sombras, às vezes, de alguém, e não tem nada de errado com isso, mas às vezes as sombras, né, você consegue encurtar isso e trazer antes. E não só encurtar, mas assim, conseguir ver, porque às vezes você fica à sombra de um profissional e você constrói ali uma realidade que você nunca vai chegar num patamar semelhante, e tá tudo bem, pra quem tá buscando isso, mas pra quem minimamente ali tá buscando ser valorizado, tá buscando assim, sei lá, tem um propósito ali por dentro, isso gera muita frustração. E eu já tinha isso comigo. E na época eu não entendia. Eu falei, gente, por que eu não entrei pra uma equipe? Eu sempre me esforcei muito. Sempre fui uma ótima obstetra. Sempre uma residente, assim, exemplar. E por que eu não fui chamada? E outras colegas tinham sido chamadas. E aí, assim, pra mim foi a melhor coisa que me aconteceu, Léo. Porque, assim, não ter sido chamada. Porque isso me proporcionou, assim, colocar a cara e a coragem, arriscar. Então é muito importante também ter esse ímpeto também de arriscar. Não tem como falar empreender e não arriscar. Assim. Agora o que a gente tem que definir é se você vai arriscar uma coisa que é palpável ou que não é palpável. Por exemplo, uma pessoa que terminou a residência montar uma clínica gigantesca com faturamento, com a expectativa de um faturamento X e a realidade não ser essa. Perfeito. Né? Então tem que andar de acordo com as próprias pernas. Mas o primeiro passo ele tem que ser dado. Um outro ponto que você trouxe que eu vejo que talvez
é um ponto de dúvida para muita pessoa, principalmente as mulheres. Que fica aquela dúvida assim, puxa, será que ter os filhos agora, será que isso vai atrasar? Eu vou usar essa palavra. Uhum. Será que isso vai atrasar a minha vida? Será que isso vai me atrapalhar de alguma forma? Aí eu pergunto pra você, os filhos, você acha que potencializa ou talvez atrapalha? O que você... Na minha vivência potencializou, sem sombra de dúvidas. Tanto que esse projeto que tava lá, assim, nem sei se estava no papel mesmo, estava lá escondido, estava lá no meu íntimo, lá do meu inconsciente, ele veio à tona. Porque assim, eu acho que o filho também, ele traz esse senso, ele reforça seu senso de propósito, assim, porque tem uma pessoa que depende de você, é uma pessoa em que você vai ser espelho, né? Em que você vai ser motivo, assim, de admiração. Então, assim, você tem que fazer o seu melhor. Então, assim, você não tem escolha. Não funciona procrastinar mais, não funciona trabalhar ser mediano, né? E aí veio esse meu propósito, assim, esse propósito estava lá guardadinho, ele veio para eu poder dar esse grande passo. E aí eu converso muito com as puérperas nessa fase de pós-parto, assim, ai, Marcinha, nossa, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu tenho coragem de voltar para a empresa que eu trabalho. Falo, calma, que tem um projetinho aí que tava lá longe, lá guardado, que vai surgir agora. Ou então, assim, ele vem à tona agora nesse momento. Então, é um terreno fértil. A gente não pode generalizar, né? Porque para muitas, assim, a maternidade, às vezes, ela vira uma âncora, principalmente para quem não tem rede de apoio. Mas, assim, pra minha vivência, foi um empurrãozinho, assim. Eu gosto muito de fazer essa pergunta pros pais e mães que participam aqui no podcast. Eu lembro até, boa parte deles também comentou a respeito dessa potência que é os filhos, né? Essa potência que faz com a gente. Eu lembro muito do Rafa Andrade, do Belo Horizonte MG. Um abração, Rafa. Ele também comentou que o grande motivo dele ter feito a página Belo Horizonte MG, que é uma das mais famosas que tem aqui em BH, sobre gastronomia, eventos e tudo mais. Ele falou, cara, ter feito Belo Horizonte MG, o nascimento disso foi justamente porque eu fui pai. E aí ele falou, ele não conseguia encontrar páginas, não conseguia encontrar essa rede, né, de boas ofertas e de bons lugares pro filho dele, ele não conseguia fazer isso, né? Ele foi um pai, assim, um pai solo, né? Sim. E aí ele falou, cara, eu preciso fazer esse negócio. E aí ele começou a fazer, teve, né, toda essa relevância e hoje é o Belo Horizonte MG. Que bacana. Que tem bastante sucesso. Ele falou, então, filhos pra mim, né, ser pai, a paternidade foi algo que potencializou, né? Então fez dar esse próximo passo. Até mesmo porque, né, eu tô descobrindo isso agora, então eu tô muito novo nesse negócio. Mas o tempo, ele começa a ficar muito limitado. Não, se alguém me pede alguma coisa, mas assim, você não vai ter noção, eu acho que eu nem te contei. Eu perdi o documento de alta. Assim, eu acredito. Eu sempre fui, assim, uma das pessoas... Super assim, certinho, certinho, Caxias, responsável, guarda documentação. Lá em casa é assim, a Nájima é ao contrário e eu sou esse cara que faz isso. E beleza, eu perdi o documento de alta. Eu tive que voltar lá depois na consulta e falar assim, putz, seguinte, eu preciso desse documento porque eu tenho consulta com o pediatra. Eu preciso de uma cópia, né? Oh, meu Deus. Cara, eu juro pra você. Então, mas assim, também é um exercício interessante perder o controle também, né? Porque a gente percebe, assim, que com a chegada do bebê, você tem consciência de que você procrastinava demais, então você tem muito tempo, né? Você tinha muito tempo. E segundo, que é importante você ter essa consciência, assim, que você perde o controle, porque nem sempre as coisas vão sair do jeito que você espera e o filho te mostra isso todos os dias. Todos os dias. Se você é pontual, você passa a ser um pouquinho atrasado. Numa segunda gestação, vocês vão esquecer cartão de pré-natal, vão esquecer exames. Mas eu gosto também porque, assim, é uma vivência até um pouco mais leve, sabe? Total. Porque, assim, você entende o que realmente é importante, o que realmente vale a pena. Então, assim, é uma mudança, assim, não só da mulher, mas também da parceria que tá ali atuante, né? Você é um pai super presente. A cabeça, ela muda por completo com a chegada do bebê, assim. Então, assim, você passa a ativar áreas do seu cérebro mais relacionado às emoções, à empatia, ao cuidado. E isso para um mundo, assim, empresarial é muito importante. Porque tá todo mundo já cansado de ver profissionais, bons gestores, bons líderes, né? Líderes operacionais, mas assim, de liderança mesmo, motivacional, de liderança
que gera inspiração mesmo, talvez você só vai conseguir isso vivendo na pele algumas dificuldades, tendo alguns desafios, sendo pai, sendo mãe. Então, assim, eu me tornei uma profissional também muito melhor, assim, não só da parte estratégica, né, de clínica, mas também como profissional obstetra. Total, a gente entende, né? Parece que vira uma chave e a gente começa a entender outras coisas que antes aconteciam, mas estavam ocultas, né? Parecia. Exato. A gente começa a sentir muito mais. Eu sempre trago um exemplo. Uma pessoa que nunca provou, por exemplo, jasmim, ela não sabe o que é o jasmim. Mas depois que você prova, parece que você consegue reconhecer, você encontra ele em todo lugar. Essa a paternidade e maternidade, eu imagino que é um pouco disso, que é o que eu tô também vivenciando um pouco. Que ela sempre esteve ao meu redor, o tempo todo. Mas agora eu olho com outro olhar. Eu olho mais sensível, né? Olho, uma sensibilidade maior. E você fala, entendi. E às vezes aquela pessoa te falava um negócio, agora eu entendo. E a gente valoriza até mais empresas familiares. Eu não sei se você já percebeu isso, assim. Um dos pontos, assim, muito fortes desse meu desenvolvimento profissional foi entender também mulheres, né? Prestadoras de serviço, mulheres que vendem algum produto. Então, o famoso vamos apoiar o empreendedorismo materno, porque a gente sabe o esforço que se para estar ali, para poder entregar aquilo que se propõe. Então, somado, né, a tudo, tem essa questão da gente apoiar também, e eu acho que a gente consegue ver isso através das lentes da maternidade e da paternidade. Muito bom, muito bom. Outro tema muito bacana que você compartilhou com a gente e que isso pode gerar às vezes, diferenças, né, dentro da empresa, é a questão de sociedade. Então, hoje, para quem está nos ouvindo, se você pudesse, Marcinha, compartilhar insights de por que e quando, né, buscar sócios e o que você acredita que é importante para que a sociedade ela tenha mais assertividade, para que ela tenha mais sucesso. Perfeito, nunca vai ser, né? Mas o que você recomendaria hoje para essas pessoas que querem, né, falar assim, puxa, a pessoa tem empreendedora que está nos ouvindo aqui tem a seguinte dúvida: será que eu preciso de sócio, sim ou não? E segundo, se sim, quais são os sinais que eu tenho que tomar, né, mais atenção e ter um carinho maior para poder ter mais sucesso, ter mais chance de sucesso? Eu vou falar um recorte, assim, de como foi essa minha vivência agora com as sócias e também vou falar um pouquinho do que eu penso. Antes mesmo, né, da Carol me ligar e tudo mais, eu contei pra vocês que ela era uma pessoa que eu já admirava muito, porque foi minha preceptora e tudo mais. A gente recebia feedbacks nas maternidades em que a gente acompanhava parto, de que o nosso trabalho era muito parecido. Então, esse feedback veio de outros profissionais, de enfermeiros, de porteiros da maternidade, de outros médicos. Assim, geralmente a gente ouvia assim, nossa, parto seu, da Carol, da Marina, da Ana, mesma coisa, o jeitinho de vocês é muito parecido. Então, antes mesmo dessa equipe existir, já existia esse conceito de que a gente tinha um jeito de trabalhar muito parecido. Então, e eu ficava namorando elas ali, eu falava, não, gente, quem sabe, né, um dia, se a gente montasse alguma coisa. Mas igual eu falei, eu tava lá estagnada, pensei assim, tá tudo certo. E aí, então, é um ponto forte, é isso, né? Semelhanças, valores parecidos. Não tem como você montar uma sociedade com uma pessoa com valores muito diferentes dos seus. A não ser que sejam valores diferentes que se complementam. Aí, tudo bem. Mas valores muito antagônicos, assim, formas de viver muito diferentes, não sei se talvez é um bom caminho, né? Talvez outras pessoas que têm outras vivências possam falar isso pra gente. E outra coisa também que eu fui amadurecendo de maneira técnica é entender os valores visíveis e os valores invisíveis nas empresas, assim, né, do profissional mesmo. Então, assim, eu percebi que a gente tinha valores, depois, né, trabalhando juntas, discutindo juntas para poder montar a clínica, que nós tínhamos valores muito parecidos. Assim, no trejeito, na fala. Então, assim, é um exercício também de observação, ouvir, né? É importante que você seja escutativa. Hoje eu li uma frase interessantíssima que para você ser escutativa, você tem que ter muita humildade. Então, é a arte de ouvir também o seu sócio, o seu colega, porque através disso você vai conseguir entender os valores dele, os valores em que a empresa, né, vai se constituir. E isso também para mim foi muito importante. E também entender o que pra gente não era valor. Então, assim, o que pra gente poderia ser um problema. Então, eu percebi que a gente caminhava muito juntas nesse sentido. E é lógico, cada uma de nós é diferente, não existe perfeição em sociedade, mas é até ter sabedoria de você entender a diferença do outro, respeitar essa diferença,
pontuar essas diferenças, assim, no sentido de... o óbvio tem que ser dito, a gente mesmo diz, né, mais cedo. Então, assim, falar o que você gostou, o que você não gostou, deixar muito claro mesmo para que essa relação, ela se firme cada vez mais, porque as relações, elas são construídas. Você não tem como você forçar uma relação. Então, eu aprendi isso muito com elas também, assim. Entendi que para montar uma sociedade, você não tem que ser melhor amigo, né? O seu melhor amigo não tem que ser seu sócio. E talvez através de uma sociedade você vai ali construir uma amizade sólida, madura, mas às vezes não. Às vezes vai funcionar como uma sociedade maravilhosa. E aí foi amadurecendo mesmo esses conceitos que contribuiu para que a gente montasse a clínica que a gente montou hoje. E hoje nós somos referência em Belo Horizonte, em obstetrícia. Quando, da inauguração da clínica, a gente mexeu com a ordem da obstetrícia de BH. E era exatamente o que eu queria gerar quando eu decidi montar uma clínica, assim. Eu queria montar algo que gerasse impacto, que fizesse as cadeiras girarem, né? Legal. Eu queria gerar esse impacto. Genial, genial. Então, para montar uma sociedade, pontos bem importantes com relação a valores, né? Então, ter valores que sejam parecidos, né? Talvez em alguns casos complementares, mas principalmente não pode ter uma divergência, não pode ser antagônico, né? Então ter valores que sejam antagônicos. Exato. Aí pode gerar algum tipo de fricção, né? Algum tipo de problema. Sócios não precisam necessariamente ser melhores amigos. Talvez começa sem essa pegada e daí depois pode se tornar melhores amigos. E eu conheço casos também de melhores amigos que são melhores amigos, mas fizeram sociedade e deu tudo errado. Né? Então também acontece isso. E tem uma coisa, Marcinha, que eu já fiz e faço e pratico e incentivo também os sócios a fazerem, que é fazer uma DR, sabe? A gente tem, eu junto com os meus sócios, nós somos em 4 hoje, mais os investidores. Todo semestre, assim como a nossa equipe faz avaliação 360 e faz todas as coisas, nós também fazemos avaliação. Então, além da equipe que nós somos líderes, né, como diretores, além da equipe nos avaliar, então a equipe fala para nós como que nós estamos sendo avaliados, como que nós devemos melhorar, eu junto com os meus sócios, a gente também faz uma avaliação entre nós. E é assim, é uma DR mesmo, sabe? É uma DR em que a gente, conforme o tempo vai passando, né, a gente vai anotando, vai calibrando, vai, né, observando, vai fazendo algumas coisas ali, e a gente vai, às vezes, se acontece alguma coisa que na hora tem que intervir, a gente vai lá, faz uma conversa, mas em geral a gente tem um ritual, isso é cadência, sabe? Isso é disciplina, no qual a gente senta e fala, a gente normalmente reserva um ou 2 finais de semana para isso, a gente não faz no escritório, a gente sempre faz em um lugar fora para dar uma arejada na cabeça, e é o lugar onde a gente tem as DRs, mesmo, sabe? Uma DR que a gente fala, isso aqui foi muito legal, você podia dar uma mentoria sobre isso, você podia trazer isso para as outras equipes, isso aqui não foi legal, isso aqui, aquele dia que você conversou comigo, você lembra? Lembra? Isso aqui também não foi bacana, sabe? Então, a gente tenta amadurecer a relação dessa forma. Exato, né? porque vocês não podem pisar em ovos para poder falar alguma coisa está te incomodando, alguma coisa dentro da empresa. E esses problemas que às vezes são invisíveis, às vezes eles culminam no fim de uma sociedade. Então, assim, porque vai crescendo de uma tal forma em que, às vezes, assim, chega num patamar que os sócios não estão conversando. Então, assim, isso é muito perigoso. Então, tem que ter uma comunicação direta e aí dói, né? Vem a questão, assim, de você ouvir coisas que você não gostaria. Exatamente. Mas é importante, assim, principalmente considerando uma relação, né? Assim como as relações amorosas, né, são uma empresa, as relações de sociedade, elas também têm que ter espaço para escutar e também ser ouvido. Perfeito. E eu acho que tem que ter isso mesmo, assim, sem sombra de dúvidas. E eu também fui aprendendo isso a duras penas, assim, porque antes eu entendia, assim, que o que estava me incomodando, a pessoa tinha que saber que aquilo estava me incomodando, então ela nem deveria ter feito aquilo, né? Como se o mundo girasse ao meu entorno, né? Como se a pessoa não tivesse os problemas dela. E aí, quando eu entendi isso, as coisas ficaram mais fáceis, assim. E é interessante que, às vezes, as pessoas também precisam saber o que você está sugerindo e qual que é o problema. Às vezes, elas também precisam de direcionamento. Porque se naquela tentativa afoita, né, de fazer o certo, de não errar, e você não querer, e você não dizer o que você busca, a pessoa vai errar, e você não vai se sentir satisfeito com aquilo, não vai conseguir cobrar, e aí o problema cresce. Então, quando você senta com uma pessoa e dá um feedback e fala, olha, eu preciso de tal coisa, eu preciso, essa situação aqui que você fez não foi legal, mas aqui foi muito bacana, então vamos focar nisso.
contribui para uma sedimentação mesmo do próprio trabalho, assim, e com certeza de um crescimento. Então, assim, tem que criar bases sólidas mesmo. E bases sólidas é necessário mesmo essas conversas, né? Esses feedbacks. É duro ouvir, mas é importante. Então, nós comentamos, né, sobre o processo, o estopim para começar, né, todo esse processo de empreendedorismo, alguns insights de como fazer a gestão, um pouco também sobre ouvir o cliente, cobrança, sociedade, e você também falou que quando você estava iniciando, né, o processo da virada de chave, você falou, puxa, quer saber, eu vou formar a minha equipe, eu vou chamar a equipe, né, você falou isso. E a pergunta, Marcinha, como que você escolhe as pessoas? Né? Como que você escolhe? Como que você conseguiu perceber? O que você fez ou percebeu ou sentiu ou avaliou para que você falasse, puxa, são essas pessoas que eu quero trazer para minha equipe? Como que você avaliou esse tipo de coisa? Foi muito interessante, porque esse é um ponto importantíssimo da história que eu esqueci de contar para vocês. Mas quem eu escolhi para estar comigo na minha equipe foram as mulheres que estavam comigo no meu parto, foram as mulheres que eu contratei. E aí eu falei, eu quero oferecer um parto assim como eu tive o meu parto. E eu quero poder oferecer esse tipo de serviço. Então, eu peguei aquelas profissionais que me ajudaram no meu parto e montei uma equipe com elas. E assim, já eram mulheres também que eu já trabalhava, né? Assim, há mais tempo. Legal. Mas assim, esses valores também estavam ali no meio. Mas assim, eu falei, eu quero proporcionar para as minhas pacientes igual ou melhor do que eu vivi na minha assistência de parto. Então foi uma experiência própria que você vivenciou, uma prática, mão na massa, vamos assim dizer, que você viu, você assistiu, você sentiu ali como protagonista, inclusive, você percebeu tudo aquilo, gostou, falou, cara, né, se encantou porque falou, caramba, é isso aqui que eu quero proporcionar. Isso. Então, para quem vai buscar uma equipe, vai tentar formar isso, né, convidar pessoas, às vezes, eu ouvi falar que tal pessoa trabalha bem. Ouvir falar que trabalha bem é um pequeno passo, né, em cima daquilo. Mas se puder vivenciar, se puder se aproximar, se puder escutar, se puder sentir, se puder né, contratar o serviço de alguma forma, isso vai fazer com que você tenha uma sensação muito melhor. Exato. Né, tenha uma assertividade muito E você se colocar no lugar, porque às vezes você não vai conseguir essa oportunidade de contratar um serviço de futuros profissionais que vão trabalhar com você, mas pelo menos assim, você saber como você gostaria de ser tratado e quem seriam as pessoas que poderiam fazer isso por você. Ou com você. Então, assim, profissionais que você já trabalhou, pessoas que já passaram pela sua vida, pessoas que você já viu atuando. Então, uma coisa que contribuiu muito para eu ir lapidando cada vez mais o meu atendimento foi me imaginar, assim, como eu gostaria de ser atendida dentro do consultório. Quais eram as perguntas que eu gostaria que me fossem respondidas, que explicação eu gostaria que me fosse dada. Então, eu fui fazendo como se fosse um espelho, assim, ou até mesmo uma projeção da minha expectativa do meu próprio atendimento como cliente. Então, assim, como seria o atendimento dos sonhos? Como seria uma equipe dos sonhos? Então, através disso, eu fui lapidando. E aí, também experienciando com mulheres nas quais eu admirava, eu montei a equipe. Mas, assim, eu uso isso muito, assim. Então, às vezes, eu vou numa consulta médica e eu fico pensando assim, nossa, eu gostaria de ser atendida de outra forma. E aí, você consegue ver. Você consegue tanto ver como eu não gostaria, né? Assim como quando você vai em algum lugar também, como que você gostaria. E você vai modelando, vai conseguindo adaptar. Legal. Exato. Genial. Exato. Eu tive isso muito com o pediatra da Tereza, assim, o André é um querido. Eu costumo falar que ele é a continuação do meu atendimento. Assim, a gente não trabalha como equipe, mas ele foi o primeiro profissional em que eu fui levar a Tereza para ser atendida e ele acolheu a família do jeito que eu esperava que a minha família seria acolhida. Então, assim, é experienciar também com base e proporcionar aquilo com base no que você gostaria de viver. Total. Muito bom. Excelente. Para quem está nos ouvindo, Marcinha, e também, né, tá aí buscando, né, uma profissional, buscando uma clínica, como que o pessoal pode te encontrar? Como que, quais são as regiões, né? Enfim, quais são as pessoas que você atende também junto com a sua equipe? Hoje a gente tem a Clínica Amara, que é o núcleo de obstetrícia, formado por 4 mulheres, mães obstetras, e vocês podem procurar a gente tanto no Instagram, @nucleoamara.obstetrícia, quanto no @obstetramarcinha. Nós atendemos aqui em Belo Horizonte e também eu faço atendimentos virtuais, caso, né, tenha algumas pessoas que moram em outras cidades ou também planejam ter o parto aqui em Belo Horizonte.
Maravilha. Marcinha, como forma de agradecimento, eu Ai, gostaria meu de Deus. presentear você com um exemplar Obrigada, do querido. Empreendedor. Nossa, amei. Com certeza Fazer eu vou uma- melhorar ainda mais a minha jornada como empreendedora com o seu guia, sem dúvida E alguma. você tem acesso, tem também o WhatsApp, tem tudo, eu tô inteiramente à disposição. viu? Coisa boa, fico Inteiramente muito à disposição. feliz. E parabéns pelo trabalho incrível, viu, Léo? Nossa, assim, obrigado. é muito bacana, assim, você conseguir, assim, quebrar as barreiras, né, do seu próprio trabalho e vir aqui compartilhar um pouco do que você sabe. Porque tem alguns profissionais que guardam pra eles, assim, como se estivesse, assim, com uma caixa, assim, de ouro, assim, com, né, uma pedra preciosa Poxa, e não quer compartilhar. E eu entendo que o crescimento, ele vem também do compartilhamento, assim, Total. de vivências. Eu gosto de compartilhar, Marcinha, porque... Primeiro, porque muita gente me ajudou. Então, eu acho que se não fossem essas pessoas, jamais eu conseguiria ter feito as coisas que eu fiz, né? E a gente tá só no começo, né? Mas jamais teria conseguido isso. Então, é uma forma de retribuição para essas pessoas, mas assim, pro universo. Mas o que realmente toca e move bastante o meu coração é saber que pra gente mudar o Brasil, eu acredito demais que é por meio do empreendedorismo, geração de emprego, valor. Sim, sabe? sem dúvida alguma. Então, se no meu trabalho, né, lá junto com os meus sócios, você na clínica, aqui no estúdio, ou qualquer outro empreendedor que está aqui perto da gente ou está nos ouvindo, se essas pessoas conseguirem contratar mais 4 ou 5 colaboradores na sua equipe, a gente muda o país. Se essas Sim. pessoas fizerem isso, a gente muda o país. Né? Independente de político A, político B, isso daí pouco importa. O que importa é que a gente vai gerar emprego, gerar oportunidade e mudar a vida das pessoas. O trabalho e renda muda a vida das pessoas. Sim, é isso que a gente tem que fazer. Não, é o que eu acredito e é o que está no Eu Empreendedor. Aqui Que nesse podcast legal. a gente tenta trazer isso para todo mundo. Eu amei, gente, amei. Marcinha, eu gostaria de agradecer você, tá, por ter cedido seu tempo, também poder estar conversando aqui com a gente, compartilhando sobre a sua jornada empreendedora e também todos esses insights para a nossa turma. Muito obrigado. Eu quem agradeço por ter aberto também para poder ouvir um pouquinho da minha vivência, dos meus perrengues, né, das coisas positivas também, que é importante esse compartilhamento. Muito obrigada pelo convite. Para você que está aqui nos ouvindo, veio aqui até o final, eu sempre digo que se você não anotou nada, tem alguma coisa errada. Então volta no começo, coloca no vezes 1,5, coloca no vezes 2, pega todos esses insights. Eu tenho anotado aqui, então fique com inveja. Então aproveita, faz a anotação desses insights para você colocar em prática já amanhã, no dia 0. Porque tem muita coisa valiosa que a Marcinha compartilhou aqui com a gente, que eu tenho certeza que você pode levar para o seu negócio. Clica aqui no botão de se inscrever. Clica no botão do hype também para isso aqui chegar em mais empreendedores que precisam escutar essa mensagem. Se inscreve no canal e se você tem alguma dúvida, algum comentário ou algum convidado que você queira que eu traga, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer de tudo para poder estar convidando essas pessoas e trazendo elas aqui para você estar ouvindo. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.